Dia a todas. Bom dia a todas, a todos, né? Hoje é uma manhã privilegiada que nós temos aqui conosco um amigo muito querido, o Alessandro Buso, que é escritor, poeta, cineasta, apresentador e um cara muito bacana que traz essa voz da periferia e oportuniza, né, que outros escritores periféricos tenham voz, se manifeste, né, que tragam o seu trabalho. E o Buzo fez um filme, né, que vocês tiveram oportunidade de assistir, um filme chamado Fui, e que nós vamos comentar a respeito desse filme hoje, aqui nessa manhã, né, as impressões que vocês tiveram, as dúvidas. Então, o momento é agora. Né? Por isso que essa manhã é muito privilegiada, né? Você ter alguém que estava ali fazendo, né, nos bastidores, executando, né, essa arte, né, que resultou no filme. Então, bom dia, Buzo, seja muito bem-vindo aqui conosco, né? E eu, primeiramente, gostaria que você se apresentasse para os alunos, falasse um pouco sobre a sua trajetória. Bacana demais, bom dia para todos, para todas. É sempre um prazer estar fazendo atividade ligada à escola, né? Principalmente escola pública, que a gente sabe que muitas vezes é mais difícil de receber atividades extracurriculares, né? E quando a gente tem a oportunidade de participar, é um prazer. Professora Sheila, que já estivemos pessoalmente em outras atividades aí na escola, e agora virtualmente, né, nesse momento de pandemia. Espero que todos que estejam aqui estejam bem, família, muita saúde e paz para todos. Eu sou Alessandro Buso, eu tenho 48 anos, sou nascido num bairro do Itaim Paulista, no extremo da zona leste de São Paulo. São Paulo é muito grande, né? Para quem nasceu aqui, não conhece a capital, o Itaim Paulista é o último bairro da zona leste. No extremo, já divisa com alguns municípios. Itaquaquecetuba, Poá, Guarulhos, tudo fazem divisa com Itaim, onde eu cresci. Eu, com a idade que eu tenho, eu nasci em 72, eu cresci minha infância e início de adolescência nos anos 70, né? E passei todos os anos 80 num bairro que tinha praticamente, nos anos 70 e 80, quase nada de cultural. A realidade cultural do meu bairro lá onde eu cresci era quase que zero. Não tinha nenhuma livraria, não tinha nenhuma biblioteca naquela época. Hoje tem algumas, né, bibliotecas nos dois céus do bairro. Então hoje algumas coisas chegou com o tempo, com a modernidade, mas quando eu cresci na minha infância, principalmente na minha adolescência, pouco tinha. Então assim, se fosse para alguém falar quando eu era da idade de vocês, o que você quer ser quando lá na frente? E eu jamais iria falar, quero ser escritor, assim. Eu não tinha essa resposta na ponta da língua, não era uma coisa que eu previa que iria acontecer, que eu sonhava. Mas eu acho que eu me transformei num escritor e virei escritor, primeiro porque eu aprendi a ter o hábito da leitura. Eu acho que sem ter sido um leitor, eu jamais me tornaria um escritor. E eu me tornei leitor porque a minha mãe, ela comprava gibis da Turma da Mônica e depois os primeiros livros e presenteava eu e meu irmão. Então foi assim que eu conheci os livros. Tem a parte da escola, né? Nas redações das aulas de português, que eu até tinha um certo destaque realmente, não sei porque assim, se já era uma veia de escritor, mas eu sempre escrevi umas redações maiores do que as dos meus amigos e tal, e eu lembro de uma vez uma professora chamada Clélia, acho que na quinta série, que ela leu uma redação minha para os alunos, eu fiquei muito orgulhoso, e ela falou que eu escrevia bem, mas nada disso era uma coisa que eu já pensava, poxa, eu escrevo bem, vou continuar escrevendo e um dia eu vou ser escritor. E tinha esse hábito da leitura que a minha mãe tinha ensinado, ela sempre estava lendo um livro, então a gente via ela lendo e ficava muito
achava muito engraçado que ela muitas vezes ria lendo, e só podia estar legal, né, se ela estava rindo. E aí aconteceu que eu comecei, meu pai e minha mãe, na minha infância mesmo, era uma família classe média baixa, mas na rua que a gente morava, de barro, com esgoto a céu aberto, a gente ainda era uma das famílias mais estruturadas, porque meu pai, primeiro que meu pai era presente, né? Tinha meu pai dentro de casa, então algumas famílias já tinham essa realidade de não ter o pai. Na infância eu tinha meu pai e ele tinha um bom emprego. Ele era metalúrgico, primeiro na Volkswagen, depois na General Motors, empresas do ABC, empresas de construtoras de carro. Então, assim, a gente morava num bairro pobre, numa rua de barro e com um monte de dificuldades, mas a gente, graças ao bom emprego do meu pai, a gente era, de certa forma, privilegiado ali de ter uma estrutura mínima. Tudo mudou quando eu tinha 10 anos de idade para 11, meu irmão tem 4 anos menos que eu, tinha de 8 para 9, e o meu pai se separou da minha mãe e pouco passou a ajudar financeiramente falando, ou nada, depois que ele se separou. Então, a gente foi de uma situação privilegiada para uma situação crítica, de não ter dinheiro nenhum. A minha mãe era dona de casa, há muitos anos dona de casa, ela passou a ser empregada doméstica, ela foi trabalhar de diarista, e eu, já indo para 13 anos de idade, tive que arrumar um emprego. Tive que começar a trabalhar muito cedo, porque tinha que ajudar em casa. Então, eu arrumei um emprego em 1985, com 13 anos de idade, de office boy no centro de São Paulo. Para chegar do Itaim Paulista, no centro de São Paulo, são 40 quilômetros. E de ônibus é um percurso muito longo, muito lento, para muitos pontos, muito trânsito, já naquele tempo, muito trânsito. Então, o meio de transporte mais rápido que a população tem é o trem. E o trem é super lotado. Hoje as estações são modernizadas, os trens são um pouco melhores, assim, a estética deles. No meu tempo, os trens eram velhos, se chovia, pingava água pelo lustre, em cima da cabeça dos passageiros, tinha buraco no chão, tampado de madeirite, uma manutenção muito porca. Então, era muito precário o trem. E eu comecei a pegar trem desde os 13 anos, então eu era expert no assunto, né, meu? Anos e anos eu trabalhei pegando trem. E quis que lá na frente, no futuro, que eu começasse a pegar um hábito em escrever algumas coisas. Eu comecei escrevendo sobre futebol numa coluna de um jornal que circulava nas bancas, chamava A Gazeta Esportiva, e eu comecei a mandar umas cartas como leitor e elas foram passando a ser publicadas. Depois disso, um amigo meu montou um sebo no Itaim Paulista, que é uma livraria de livros usados, e eu comecei a escrever num fanzine que eles começaram a fazer nesse sebo. Fanzine é uma revistinha xerocada de colagem, e posteriormente nesse sebo tinha um cara que levava um jornal de bairro chamado Jornal Página 1. E esse cara me chamou para escrever uma coluna no jornal. Então, assim, eu comecei a escrever algumas coisas despretensiosamente. Foi acontecendo. Mas também ainda não era o sonho de ser um escritor, e também eu estava mais para jornalista do que escritor, né? Porque eu estava escrevendo matérias e tal. E aí acontece que um dia eu vi um panfleto da ouvidoria da CPTM. A CPTM é a empresa do trem, né? Companhia Paulista de Trem Metropolitano. Eu vi uma propaganda da CPTM e tinha um e-mail da ouvidoria da CPTM. E eu estava anos pegando trem lotado, saco cheio. Falei, vou ver se eu escrevo um texto e mando para esse e-mail. Mas detalhe, naquele tempo eu não tinha computador em casa, quase ninguém no meu bairro, na minha rua, quase ninguém naquele tempo, no final dos anos 90, tinha computador em casa. Então eu escrevi o texto e um primo meu que trabalhava no escritório de advocacia na Avenida Paulista, que digitou o texto e mandou para esse e-mail. E aí a gente ficou esperando uma resposta, porque o texto falava ferrovia nua e crua, né? E contava a versão do usuário. Então eu esperava que a CPTM nos desse uma resposta. Vamos tentar ver os pontos que você escreveu, alguma satisfação. E a gente foi ignorado, não teve nenhum retorno do e-mail.
como eu sempre li jornal impresso, né, antes da internet, eu tinha o hábito de ler jornal impresso, eu peguei o endereço e comecei a mandar o texto para ver se alguma matéria sobre o assunto, sobre os perrengues que os usuários passavam no trem. E, de novo, eu fui ignorado pela mídia, né? Ninguém deu atenção e quis fazer uma matéria sobre o assunto, enviando o texto para eles. E aí surgiu a ideia de, já que o texto não deu em nada, eu vou tirar umas cópias dele, umas 50 cópias, e vou distribuir para as pessoas que pegam o trem comigo, porque pegava uma galera conhecida, sempre no mesmo horário tinha as mesmas pessoas. Então se formava grupos, galeras, turmas, que ia junto. Geralmente amigos da mesma região, do mesmo bairro. O Itaim Paulista é muito grande, né? Então, quando eu falo região, eu digo um pedaço do Itaim Paulista, porque o Itaim Paulista tem mais população do que São Sebastião. Tem quase 500 A mil professora habitantes. mandou parabéns. Está caindo na sala. Fala para a Tânia que ela está com recalque no peso. Aí, o que acontece? Quando eu entreguei o texto num dia, no outro dia eu nem imaginei que o pessoal fosse repercutir o texto. Mas quando eu cheguei para pegar o trem de novo, as pessoas estavam comentando o texto, falando que estavam se sentindo representadas pelo texto, e aí elogiaram o texto quando eu cheguei e tal. E eu achei uma barata essa repercussão. E com o passar dos dias, a gente continuou pegando o trem junto, algumas dessas pessoas começaram a falar: por que você não escreve um livro do trem? Eu gostei da ideia. Pô, escrever um livro foi a primeira vez que me surgiu essa ideia. Só que eu não tinha a mínima ideia para onde eu ia. Hoje, existem vários escritores da periferia, eu sou um dos primeiros, mas existem vários hoje. Existem vários saraus, vários slams, que são lugares que circulam poesia, literatura, escritores da periferia. Então, hoje, se você lançar um livro independente debaixo do braço, você tem vários lugares para ir. No meu tempo, não tinha para onde ir, não tinha uma referência. Eu sabia que tinha poucas pessoas da periferia que tinham publicado livros. Existia no Rio de Janeiro o livro Cidade de Deus, que não era tão famoso porque ainda não tinha virado filme. Existia um escritor no Capão Redondo chamado Ferrez, que eu tinha visto uma matéria que ele tinha escrevido um livro chamado Capão Pecado, que falava uma história que se passava no Capão Redondo, que é uma periferia da Zona Sul, do outro lado da cidade. Não muito mais do que isso. E aí, acontece que eu comecei, depois que me falaram por que você não escreve um livro, eu comecei a escrever, à mão, num caderninho. E aí foi, após isso, assim, o livro ficou pronto, eu precisava digitar ele, eu não tinha computador, aí um amigo do trabalho digitou, me entregou um disquete, eu imprimi as páginas em sulfite, dava umas 80 páginas, mandei para algumas editoras, pegava o endereço nos que eu tinha em casa e mandei para alguns lugares um pedido de patrocínio para algumas empresas, tudo isso era a ideia que eu ia tendo na minha cabeça. E aí o que aconteceu que o livro virou realidade, porque poderia nunca ter virado realidade, foi que um programa de televisão, o SPTV da Globo, queria fazer uma matéria sobre 3 pessoas que estavam tentando publicar o seu primeiro livro. Essa matéria ia ser uma abertura para depois eles cortar para uma matéria da Bienal do Livro de São Paulo. E alguém que eu tinha mandado uma cópia do livro indicou: tem esse cara aqui que escreveu um livro sobre o trem. E aí eu nem sei quem é que me indicou, mas eu fui um dos escolhidos para sair nessa matéria. Eu nunca tinha dado uma entrevista na vida. E aí fui eu. O cara queria entrevistar eu na estação de trem do Brás, que tem a estação do Brás e a da Luz, que é as duas maiores do centro de São Paulo. A do Brás é que sai o trem que ia para minha casa. Estou eu e o repórter da Globo com o microfone da Globo lá no meio da plataforma, lotou de gente. Eu achei que eu jamais ia conseguir falar nada, de vergonha, de medo, mas eu foquei só no cara e respondi as perguntas dele. E a matéria foi para o ar. Quando a matéria foi para o ar, todo lugar que eu ia, as pessoas falavam: te vi na TV, te vi na TV. Aí eu parecia artista. Só que o livro não existia, a matéria era sobre isso, né? E aí, puxa, comecei a passar os dias, eu não tinha mais o que falar para as pessoas, explicar que o livro não existia e tal. Aí um dia, já tinha passado um tempo isso, e eu estava lá na minha mesa, eu era vendedor de alimentos num atacadista, eu vendia para grandes restaurantes no telefone. Vendia alimento lá na região do mercado do Parque Dom Pedro, que chama Zona Cerealista.
E aí um dia eu estou lá meio viajando na minha mesa, só eram 12 vendedores e um gerente, e o gerente me chamou. Eu pensei que ele ia meio me chamar a atenção por eu estar ali meio viajando, né? Só que ele, quando eu sentei na mesa dele, ele falou, e o livro? Aí eu dei risada, né? Falei, porra, até você está perguntando do livro, e o livro não existe. Ele falou, não, isso eu entendi, o que, que falta para existir? E eu já tinha descoberto que a única forma de lançar um livro era sendo independente. Porque tinha algumas editoras independentes me procurado e falado, ó, se você pagar o custo do livro, você faz o livro e sai andando com ele vendendo. Só que o valor que eu precisava na época era cerca de R$ 3.000 para fazer 500 exemplares. E eu não tinha nem sonho esse dinheiro, porque naquela época eu ganhava uns R$ 1.000 por mês, entre salário e comissão, né? O salário devia ser menos de 1.000 naquela época e com a comissão eu ganhava um pouquinho mais de 1.000. E o dinheiro que eu recebia no final do mês era para pagar as contas, né? Eu casei em 98, meu filho nasceu em 2000, no mesmo ano que eu lancei o livro, em março, eu lancei o livro no final do ano. Então, assim, eu tinha uma esposa, um filho pequeno, então o dinheiro que eu recebia era só para pagar as contas da casa. Não tinha nenhum real guardado, zero de economia, morava numa casa de 2 cômodos, em cima da casa da minha sogra, que eu tinha construído, e era isso, meu. Pegar trem lotado todo dia, patrão, chefe, cliente, condução lotada, às vezes sem R$ 1 no bolso, andando tudo esses quilômetros aí para chegar em casa e vamos que vamos. Só o Vale Transporte no bolso, que aquele tempo era um papelzinho, tiquezinho do Vale Transporte. E vida que segue, vida normal de periférico. Aí o meu gerente falou, me dá uma cópia do livro que eu vou dar para o patrão. Quem sabe ele não te ajuda. Eu não botei muita fé, porque o patrão mal falava bom dia para a gente, era um cara meio... Era uma empresa meio grande, ele tinha pouco contato com a gente, mas enfim, ele pediu a cópia, eu dei. Aí passou um final de semana, o dono da empresa me chamou, a secretária ligou no meu ramal e falou, ó, o seu Sérgio quer falar com você. Aí eu imaginei que ele tinha lido o livro, que talvez ele não tivesse gostado de alguma parte, a bagunça que era o último vagão, o pessoal lá fazia uma bagunça até danada para passar o dia a dia. Eu pensei, puta, eu acho que ele não sabia o que ele queria comigo, assim. Mas imaginei que se ele não tivesse gostado, ele não ia ter o trabalho de me chamar. E aí, quando eu sentei na mesa dele, ele perguntou, falou que tinha gostado do livro, que tinha lido, já fiquei feliz com isso. E aí ele falou assim, o que me falta? Né? Eu expliquei a história do dinheiro. Ele falou, ó, quando você precisar de 1/3 para complementar o que você precisa, você vem aqui na secretária, pede um cheque que ela vai te dar. Não vou nem te emprestar e nem te adiantar. Eu vou te dar uma ajuda de R$ 1.000. 1/3 dos 3.000 que você precisa. Só que como eu não tinha os outros dois e nunca ia conseguir pegar o dele para completar, então meio que eu achei que não tinha dado em nada. Só que aí eu decidi oferecer esse R$ 1.000 de entrada e parcelar o restante da dívida e ver se eu conseguia lançar o livro. E foi assim que eu me tornei escritor. Eu fui numa editora, com os R$ 1.000 no bolso, eles já me serviram até um cafezinho. E aí o livro saiu, ficou pronto e eu marquei um lançamento para dezembro de 2000 e virei escritor da periferia com 500 livros debaixo do braço. A empresa, como viu todo o processo da firma ajudar, então vários funcionários compraram o livro, uns parentes comprou os livros, uns amigos mais próximos comprou o livro e sobrou 400 livros em casa para mim sair andando nos eventos e descobrir como é que era ser artista no Brasil. E foi isso que eu fiz. Fui descobrindo os primeiros sarais e comecei a ir, fui descobrindo lugares que se falava de literatura, que se discutia, e saí andando. Só que deu uma repercussão e eu saí um pouco na mídia. Eu saí num jornal que circulava nas bancas meia página. Eu saí 2 páginas na revista Caros Amigos, que é uma revista bem conceituada. Eu saí numa revista chamada Rap Brasil, de hip hop. Eu fui num programa musical na TV Cultura, que nem existe mais, esse programa. E aí esse burburinho, essa certa fama, foi dando um gostinho de quero mais. E eu comecei a escrever um segundo livro. Só que eu achei que a repercussão do primeiro ia facilitar minha vida para o segundo. Só que aí eu descobri que não era nada disso. O livro ficou pronto em 2002, em 2003 eu já tinha desistido de tentar publicar, vários não. Eu já não tinha mais, já não estava mais na mesma empresa que tinha me ajudado. Eu não tinha nenhum dinheiro guardado, se bobear eu estava numa situação pior do que 3 anos antes. Em 2004, quando eu já tinha desencanado, parecia que ser escritor tinha sido lançar o livro do trem.
aconteceu de eu conhecer um cara que achava que era o máximo que ele tinha visto de mídia minha, que eu era um cara conhecido, ele achava eu o cara... E queria saber por que eu não tinha lançado um segundo livro. E eu falei, ó, eu tenho um segundo livro, mas eu não tenho grana e não tenho ninguém que queira lançar. Aí ele falou, ó, eu conheço uma editora que vai lançar seu livro. E me levou numa editora chamada Edicom, uma editora pequenininha. E na Edicom era uma editora independente, eu tinha que pagar para lançar do mesmo jeito, só que era uma editora menos comercial e tinha mais um afeto, mais um olhar, um carinho, a Valentina, uma pessoa mais... E aí ela pegou e falou assim, você tem dinheiro? Eu falei, não. Ela falou assim, ok, você não tem dinheiro, mas você faz o que da vida? Eu falei, vendo alimento. Ela falou, pronto, está resolvido o problema. Você me dá R$1.000 de alimento, eu te dou R$1.000 de livro. Aí eu falei, pô, a ideia é boa. Se o meu patrão concordar, a ideia é boa, né? E era outro patrão, não era aquele que já tinha me ajudado. Tinha mudado de empresa. O meu patrão sabia que eu era escritor, porque um belo de um dia chegou na casa dele um Estadão, que ele era assinante, e eu estava meia página do jornal. Eu estava em destaque meia página no jornal, e quando ele chegou na firma, ele falou, Buzo, como que você está meia página no Estadão, falando que você é ícone da literatura marginal e você nunca me falou nada? Eu falei, poxa, seu Pedro, é porque eu não gosto de misturar as estações, aqui eu sou vendedor, senão bagunça. Eu já tive experiências anteriores que não foi legal misturar os assuntos, então aqui eu sou vendedor, por isso que o senhor nunca soube que eu era escritor. Mas tem esse trabalho aí e tal. Então ele sabia que eu era escritor, que ele tinha descoberto dessa forma, e eu cheguei nele e falei, ó, eu queria lançar meu segundo livro, e a mulher aceita que eu mande dinheiro, um alimento para ela, em troca ela faz o livro. Se você me autorizar a mandar R$1.000 de alimento e descontar em 3 vezes, eu quero fazer. Aí ele falou, você tem certeza que você quer, você não vai se arrepender, você não vai se endividar? Eu falei, meu, de endividar eu vou, mas eu quero. Ele liberou e eu lancei meu segundo livro pagando em alimento. E aí, se eu for contar livro a livro, caso a caso, a gente vai ficar aqui o dia todo. Então, eu vou resumir. Depois desses 2 primeiros livros, eu escrevi outros. Hoje eu sou autor de 16 livros. Eu organizo 2 coletâneas literárias, que é o Poetas do Sarau Suburbano, que é os poetas do sarau que eu realizo em São Paulo há 11 anos e em Boiçucanga há 6 anos. Esse aqui está no volume 7, então são 7 livros Poetas do Sarau Suburbano. Tem uma outra coleção que eu organizo, que é o Pelas Periferias do Brasil, com autores de vários estados do Brasil. Esse já está no volume 8 e a gente acabou de fechar com uma editora para ter o volume 9. Então, além dos meus 16 livros, eu tenho 15 que eu organizei. 8 do Pelas Periferias e 7 do Poeta do Sarau Suburbano. Então, assim, eu tenho 31 livros lançados desde 2016 como autor e 15 como organizador. E aí quis o destino que eu fosse parar na televisão. Eu conheci uma produtora de vídeo, quando eu deixei de vender alimento e falei, eu vou fazer qualquer coisa, contanto que tem uma ligação cultural, eu fui numa produtora de vídeo que eu tinha conhecido num dos rolês da vida e me ofereci para trabalhar ganhando pouquinho. Se eles me pagassem R$100 por semana e a condução, eu ia largar meu emprego registrado, que os meus amigos de trabalho falaram que eu era maluco de fazer isso, e ia tentar viver de uma coisa que era mais próximo da cultura, que era o audiovisual. O pessoal da produtora que me conhecia falou, Bu, se você só quer isso, R$100 por semana e a condução, vem aí. E eu comecei a ir. Eles estavam fazendo um filme sobre o sambista Oswaldinho da Cuíca. E eu fui assistente de produção, que também, traduzindo, eu era o cara que carregava as câmeras, as bolsas, ajudando lá a fazer o filme. E aí eu tinha uma história na minha cabeça que poderia ser um filme, que eu comecei a acompanhar as primeiras produções da DGT Filmes, eu falei, não, vou fazer um filme na minha quebrada, eu vou ser o diretor. E aí fiquei com essa ideia na cabeça, esperando a melhor oportunidade. Só que o que pintou antes de eu ter feito um filme foi eu ir para a TV. Como que um cara que já fez o milagre de virar escritor iria virar um apresentador de televisão? Essa produtora foi num evento que eu fazia no meu bairro, que chamava Favela Toma Conta, que é o nome da minha biografia, inclusive. Tem 3 volumes da minha biografia, Favela Toma Conta. Essa aqui foi convite da Heloísa Buarque de Holanda, que me convidou para escrever minha biografia.
O Favela Toma Conta era um evento que eu fazia de hip hop no meio de uma favela. E aí eu já estava na produtora e colei um cartaz do Dia das Crianças, que ia ter um evento com o Taíde. Eu conseguia levar o Taíde, conseguia levar os artistas conhecidos por causa da minha ligação. Literatura marginal e hip hop sempre caminhou próximo, então eu fui conhecendo os artistas. No meu livro do trem lá atrás, eu tinha colocado uma música, o Trem do RZO, que era um grupo de rap famoso, e aí virei amigo dos caras. Então, assim, ia ter um Favela Tomar Conta com o Taíde, e a produtora falou, nós vamos lá filmar, vamos editar e fazer um DVD para você. Falei, beleza. Eu vou me alongar, me apressar aqui para não estourar muito horário. E aí, eles foram lá filmar esse evento achando que era um evento menor. Quando eles chegaram lá, viram 20 prédios de CDHU, uma favela e um evento no meio com um palco grandão e 2.000 pessoas de público, eles acharam muito acima do que eles esperavam encontrar. E aí ele pegou, o dono da produtora, que estava lá filmando e tal, falou, você não pode dialogar com 2.000 pessoas e ganhar R$100 por semana. Você tem que transformar o seu potencial em dinheiro. Eu duro pra caramba, meu dinheiro da minha rescisão do atacadista já tinha acabado, eu duro pra caramba, ganhando R$100 por semana. Eu falei, tô dentro. Qual é a ideia? Qual é o plano para nós ganhar dinheiro? E aí só vamos pensar alguma coisa. O que eles pensaram? Um programa de televisão de meia hora, onde eu ia na periferia e ia mostrar as coisas bacanas que tinha no bairro. Eu ia no bairro, eu ia em Pirituba, eu ia no Jardim Brasil, eu ia em São Miguel Paulista e mostrar o que tinha de cultural naquele bairro. E a gente mandou esse projeto para várias emissoras, entre elas a MTV, a TV Cultura. Aí vem o estar certo, no lugar certo, na hora certa. Quando o nosso projeto bateu na TV Cultura, desculpa. Quando o nosso projeto bateu na TV Cultura, o rapper Rapping Hood, que eu acho que alguns dos alunos, alguns professores conhecem o Rapping Hood, ele tinha um quadro dentro do programa Metrópolis que chamava Mano a Mano, que ia se transformar no programa Manos e Minas. Ia passar a ter uma hora só de Manos e Minas, ia sair de dentro do Metrópolis. E aí eles ligaram para a produtora e falaram, vocês não querem adaptar o projeto de um programa de televisão de meia hora de vocês com um quadro de 5 minutos e vocês entram no Manos e Minas? E aí nós aceitamos, é claro, e foi assim que eu virei apresentador de televisão. Comecei a fazer vários quadros na periferia. Como a TV Cultura pega de todo o Brasil, eu também dei uma saidinha de São Paulo, fui gravar o segundo programa lá na Cidade de Deus com o MV Bill, que era um contato meu, eu já conhecia ele, e aí a produtora abaçou de a gente gastar um dinheiro a mais para ir até o Rio e fazer esse quadro, então o quadro já começou lá em cima, mostrando RZO, MV Bill, então já começou um sucesso. E eu fiquei 3 anos na TV Cultura. Com isso, eu passei a ganhar mais do que eu ganhava vendendo alimento. Então, eu reverti, eu trabalhava só com cultura, mas agora eu já conseguia sustentar minha família com isso. E depois de 3 anos na TV Cultura, eu recebi uma proposta para ir numa reunião na Globo com a direção de jornalismo. E eu não fazia a mínima ideia do que eles queriam comigo, mas para saber se eles estavam interessados em falar comigo, eu pedi para mandar um motorista me buscar e me levar de volta. Então, para ver se eu estava com crédito. O cara mandou no dia marcado lá um motorista me buscar, chega eu lá na Globo, favelado na Rede Globo, sentado com o chefe de jornalismo e as mulheres, 2 mulheres, né, meu? E elas chegaram e falaram assim, ó, a gente viu uns quadros seus na TV Cultura, um DVD que rolou por aqui e tal, e a gente está muito impressionada, como você tem uma desinibição para chegar na quebrada e blá, 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 e a gente queria saber se você conseguia mostrar esse conteúdo na Globo. Quem diria, né, meu? Do Itaim Paulista para a Rede Globo. Aí eu peguei e pensei, né? Poxa, eu sou contratado da TV Cultura, ganho bem, vou sair de lá para trocar por uma aventura na Globo. E aí tentei ver se era uma proposta séria ou se era só uma proposta que podia acabar rápido e eu ficar na mão. Aí eles falaram, ó, o SPTV, que é o jornal da meio-dia lá da Globo, né, em São Paulo, pega em São Paulo, na Grande São Paulo, o SPTV vai deixar de ser apresentado pelo Chico Pinheiro, que vai para o Rio de Janeiro apresentar o Bom Dia Brasil, e a Mariana Godoy vai para a Globo News, e o César Tralli vai assumir o SPTV.
e você entraria como especialista da cultura da periferia no SPTV do César Tralli. A proposta é 1 ano de contrato, renovável automaticamente por mais 1, e se for muito sucesso, você fica 3 anos. E foi assim que eu fiquei 3 anos na Globo, todos os sábados, 147 quadros exibidos, passando na Globo. Todo lugar que eu ia em São Paulo, as pessoas me reconheciam, queria tirar foto, queria trocar ideia. Eu virei realmente um artista, assim, de alcance, porque do hip hop e da cultura da periferia eu já era conhecido. Só que no SPTV eu passei a ser conhecido pela dona de casa, pelo senhorzinho, por todo mundo. E aí foi uma época que eu mais ganhei dinheiro também, porque aí, paralelo com a Globo, eu fiz uma parceria com a faculdade Uninove, onde eu levava sarau, onde eu fiz um quadro também Fiz um quadro que chamava Fala aí Uninove, no portal da Uninove. Então, se você entrar no YouTube e escrever Fala aí Uninove, você vai assistir uns quadros meus na Uninove. Se você colocar Alessandro Buza SPTV, vai acabar achando alguns quadros da SPTV. Então, foi a época que eu mais ganhei dinheiro. Eu comprei um terreno em Camborizinho, em São Sebastião, próximo da praia, bem localizado. Eu comprei um terreno na época que eu mais estava ganhando dinheiro. E eu comecei a construir uma casa, e por o dinheiro, naquela época, está entrando de todos os lados, e eu estava numa fase boa, eu construí uma casa no meu terreno em 7 meses. E a casa que eu fiz em São Sebastião era para ser uma casa de veraneio. Só que quando eu saí da TV, o dinheiro diminuiu, as coisas ficaram mais precárias, e eu acabei optando 6 anos atrás em vir morar na casa que eu tinha feito para ser de veraneio. E é assim que eu moro em São Sebastião há 6 anos, em Camborizinho. Só não falei como é que eu virei cineasta, né? Depois que eu já estava na TV Cultura, aí eu vou falar isso para encerrar e abrir para vocês falarem, senão eu falo 3 horas. Aí o que acontece? Quando eu já estava na TV Cultura e eu queria fazer um filme na minha quebrada, lembra que eu falei lá atrás? Queria fazer um filme na minha quebrada, tinha uma ideia de uma história. E toda vez que eu tentava falar com os caras da produtora, eles falavam, cadê o roteiro? Eu tinha a história, mas não tinha o roteiro escrito. Então, quando falava, cadê o roteiro? Acabava a conversa. Quando passava do cadê o roteiro, eu falava, cadê o dinheiro? Com que dinheiro? Não tinha dinheiro. Então, a história nunca ia para frente. Aí, um dia, eu ia ter uma reunião geral, eu falei, não, hoje eu vou ter que, pelo menos, contar a história do meu filme. Alguém vai ter que me ouvir, senão eu vou chutar o balde, vou largar tudo. Eu estava com esses planos, mas, né, na realidade, eu não ia largar tudo, mas estava disposto a bater de frente se alguém não quisesse me ouvir. E aí, no meio da reunião, eu falei, gente, eu queria falar de um projeto, de um filme para fazer na minha quebrada. Cadê o roteiro? Não tem roteiro ainda, só tem um argumento que eu vou contar para vocês agora. Cadê o dinheiro? Não, é um filme para a gente fazer sem dinheiro, é um filme para a gente ir lá com a câmera na mão e fazer. Ah, tá, então fala aí. Aí contei a história do filme, vi que um sócio levantou, foi para um lado, dispersou todo mundo. Eu vi que não ia dar em nada, só que aí o Tony Nogueira, que é o dono da produtora, ele olhou para mim, mostrou uma camerinha pequenininha, parece esse globo aqui, ó, uma camerinha bem pequenininha, que ele tinha acabado de trazer de Nova York, era uma câmera HD, tinha pouca câmera HD na época, 2010. Ele falou, Buzo, eu, você e essa camerinha vamos fazer seu filme lá na sua quebrada. Começa a achar os atores. Mano, comecei a achar os atores e tal. Quem vai ser o... A história é... O filme se chama Profissão MC, também está no meu canal no YouTube, então se vocês só assistiram o Fui, assistam. É um cara que no momento de dificuldade, com a namorada grávida, ele ou continua acreditando na cultura de virar um músico, virar um rapper, ou ele aceita um convite e vai vender droga na quebrada dele, e ele está lá, entre o caminho do bem e o caminho do mal. E aí a história se passa primeiro num corredor, quando ele sai da favela, ele encontra, naquele momento que ele tinha que arrumar alguma coisa, ele encontra o amigo do crime. E parece que ele segue esse caminho. Só que depois o filme, por ser uma ficção e dar essa possibilidade, porque na vida real muitas vezes não tem essa possibilidade de uma nova escolha, no filme a história volta. Quando ele se dá mal no crime, quando ele vai preso, o cara que fornecia para ele morre, o filme volta para o mesmo corredor. Só que quando ele sai do corredor, em vez do crime, quem estava lá era o amigo do bem dele, que incentivava ele, que acreditava nele. E aí a história muda de caminho. E eu escolhi as pessoas para ser esses 3 atores principais e quem ia participar das outras cenas.
E eu convidei um cara que chamava Criolo Doido, porque ele era um MC de verdade, não precisava, né? Tinha uma parte que ele ia ter que cantar. Só que o Criolo Doido era um cara que tinha um CD de rap e não era tão conhecidão assim do grande público. Ele era conhecido já no hip hop. E aí depois o filme saiu em 2010, em 2011 ele tirou o Doido do nome, virou só Criolo, lançou o álbum Nó na Orelha e hoje ele é um artista consagrado que faz show no mundo inteiro, que semana passada estava em live Calcione. O Criolo famoso é o protagonista do meu primeiro filme, que eu lancei em 2010 e que está no meu canal. Eu passei todo esse tempo, de 2010 a 2018, querendo fazer um segundo filme, mas eu nunca consegui o dinheiro para fazer um segundo filme. Quando eu vim morar em São Sebastião e já estava fazendo o Sarau Suburbano aqui, que o Sarau Suburbano já existia em São Paulo e eu trouxe para cá, eu queria fazer o filme, eu botei na cabeça que eu pensei uma história e falei, essa história dá para ser realizada aqui em São Sebastião com os moradores atuando. E é o filme Fui que vocês assistiram. Só que aí a gente não tinha dinheiro, mas já tinha mais experiência, já tinha mais amigos do meio da audiovisual. Foi quando eu montei uma equipe de 10 pessoas, incluído eu, minha esposa e meu filho, que é a Suburbano Convicto, e pessoas que trabalhavam comigo na TV. E a gente montou uma equipe e fez um filme sem grana, que é o filme que vocês assistiram. Então, ele é o meu segundo filme como diretor. Então, nessa vida que Deus deu, eu acreditei nos meus sonhos, não foi fácil, não caiu do céu, não tive padrinho. As coisas foram acontecendo e eu saí da periferia para ser um cara com 16 livros publicados, 2 filmes e que meteu a cara na televisão por 6 anos. É isso, essa é a minha trajetória, espero que vocês tenham gostado. E eu estou à disposição aqui para a gente falar sobre o filme, já que vocês assistiram, para tirar dúvida, para falar da minha trajetória além do filme, o que vocês quiserem. Obrigado por me ouvirem. Ah, que bacana. Buzo, que riqueza de histórias, né? Que superação, que histórias assim inspiradoras para esses alunos, né? Que são aqui da periferia e que têm sonhos, né? Não necessariamente de serem escritores, né? Mas Muitas vezes parece impossível, né? Ser um médico, ser um advogado. Exatamente. É correr atrás. Exatamente. E, coincidentemente, eu estou aqui com a professora Vaninha e a gente tem estudado muito a história de vida do próprio Machado de Assis, que é um negro, né, que é considerado o melhor e maior de todos aí tem. E ele também passou por uma história de superação e não desistiu nunca, né, assim como você, né, que chegou ao ponto de abrir mão de um emprego seguro, né, para ir atrás do seu sonho. Então é muito inspirador, muito inspirador. Eu acho que foi o divisor de águas, porque poucos fariam isso. Exatamente. Um emprego registrado. Os meus amigos da empresa, eles falaram, você está maluco? Você não tem responsabilidade, você tem uma família, você tem um filho para criar. Meu filho tinha 7 anos. Você vai largar o emprego, daqui 3 meses você vai pedir o emprego de volta. Então, até hoje me esperando. Exatamente. Então, é muito inspirador e nós temos aqui alunos, alunas que escrevem muito bem, né? E muitas vezes rola essa insegurança, essa timidez. E você falou muito sobre essa... Eu fiquei muito emocionada de saber da recepção, né? Quando aquele folheto seu começa a circular ali no meio do pessoal que pegava trem, né? O quanto que eles gostaram, o quanto que eles se identificaram, né? Então, às vezes, a gente não tem noção o quanto que a palavra escrita, né? Do alcance de uma postagem hoje no Facebook, uma postagem no Instagram. Isso. Às vezes a gente não imagina o alcance. Mas exatamente. Porque tem o alcance. Exatamente. E parabéns aí. E aí, obviamente, que a sua vida se confunde ali com a obra, reflete na obra, né? E o filme Fui, eu vou falar o meu ponto de vista, né? Como professora, como uma pessoa que tem a obrigação de trazer, né, essa análise mais voltada para a empatia, né? E aí a gente vê o Cocada, né?
o Cocada teve uma... Eu consegui olhar muito para isso. Essa segunda chance. Você sabe o que é isso. Você é um cara que veio da periferia, que por uma fração de segundo poderia ter pego um outro caminho, que talvez naquele momento facilitasse a sua vida, né? E que você ia assim, colher todas essas consequências. Talvez não na estaria aqui realidade, eu conosco até cheguei hoje. a trilhar esse outro caminho, viu, Shirley? Porque, assim, eu comecei a contar minha história, né, a partir do meu casamento e tal, mas eu fui usuário de drogas por 10 anos. Então, por 10 anos, eu fui usuário de cocaína. Então, cheguei numa época do vício, assim, que me atrapalhava. Eu sempre, nunca roubei, nem trafiquei, nem fiz nada de tão errado assim, mas gastava o dinheiro que eu ganhava trabalhando com droga e deixei de, muitas vezes, de ajudar minha mãe. Então, assim, largar as drogas foi a primeira aspiração minha, né? Quando eu conheci a minha namorada, que virou minha noiva, que virou minha esposa, a Marilda, a gente casou em 98. Antes disso, quando a gente estava noivo, ela descobriu que eu usava drogas, né? Eu ainda usava. E ela não aceitou, chorou, enfim, caiu o mundo. E aí, naquele momento, eu falei, ou eu continuo usando droga ou eu continuo noivo. E a gente está aí, casado há 22 anos. Ai, Então, assim, primeiro teve essa aspiração de largar a minha vida pessoal ali, né? Uma história anterior para trás, que era um cara que não fazia nada de errado, um cara que trabalhava, mas que gastava dinheiro com droga. E focar em coisas produtivas, coisas que trouxessem progresso, que trouxessem futuro, e tudo isso foi a partir do meu noivado, foi a não aceitação da minha esposa, da minha noiva na época, de eu usar droga e continuar com ela, e também eu ter optado pelo, né, por ter apostado no lado que era possível deixar isso para trás e começar de novo. Virar um escritor, aí já é uma outra virada na vida, né? Quer dizer, só ter se transformado num cara que não usava droga já era um progresso. Mas ter ido além foi talvez, se eu não tivesse feito a primeira superação, que era largar as drogas, talvez eu não tivesse chegado na segunda superação, que era me tornar um artista, viver da minha arte, estar hoje numa casa própria que eu comprei com o dinheiro que eu ganhei na cultura, enfim, tudo isso. Que bacana, Buzo. Mais uma história aí de superação que você trouxe à tona, né? Essa É, história está no livro Favela Toma Conta, todo esse perrengue antes da cultura está nesse livro. Esse livro tem uma história engraçada, eu vou contar ele rapidinho, assim, pode ser bem rapidinho? claro, pode. Eu fiz uma palestra no Fórum Social Mundial em Porto Alegre, eu e a Heloísa Buarque de Holanda, que é uma pessoa super conceituada, uma professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e eu e ela éramos palestrantes. E aí eu contei minha trajetória, quando acabou a trajetória, ela falou assim, escreve sua história que eu publico. E é o meu quinto livro, né? E os 4 que eu tinha escrito antes eram coisas que eu tinha visto acontecer e que eu transformei em livro. E aí, quando ela falou, escreve a sua história antes da cultura, a fase das drogas, como eu me superei, virei escritor, tal, eu achei o máximo, porque os outros livros eu tinha pagado para lançar, me endividado, saído vendendo. E esse aqui, além de eu não precisar pagar, ela já ia publicar, ainda tinha um cachê para escrever. Porque a coletânea era uma coleção com histórias de pessoas que tinham se superado, uma coleção patrocinada pela Petrobras, então tinha um cachê. E eu trabalhava vendendo alimentos, pegava trem 7 horas da manhã e pegava 6 horas para voltar, então passava a maior parte do dia entre condução e trabalho. Como escrever a minha história, 300 páginas quase, quantas páginas tem aqui? 284 páginas, num prazo de 3 meses que eu tinha para escrever. Eu chegava do trabalho, jantava, tomava um banho e dormia. Botava o relógio para despertar às 3 horas da manhã e escrevia esse livro aqui, das 3 às 5h30, antes de eu tomar um banho e sair na caminhada para pegar o trem das 7. Eu escrevi esse livro nesse ritmo. Quando eu estava morrendo de sono, quase dormindo, eu lembrava do cachê e acordava. Foi o primeiro dinheiro que eu recebi na minha vida que eu não estava totalmente endividado. Eu paguei umas dívidas e sobrou um dinheiro para abrir uma poupança. Então, eu considero esse livro um divisor de águas, assim, de quando começou a sobrar um dinheiro para guardar. Foi a partir desse livro. É bacana, Buzo, maravilha.
O chat está bombando aqui de perguntas, É tá? mesmo. Eu vou Vamos lá, passar para vamos lá. você. Ó, a primeira pergunta vem da Isabela, do nono G. Ela está perguntando quanto tempo levou para produzir o filme Fui. Eu já vou passar de 2 ou 3 perguntas, Bozo, que fica mais fácil para você, tá? Bacana. A Manuela, a professora, comentou que está encantada com a sua Professora, história de seu áudio vida. Parabéns. travou. Obrigado, Manuel. O Luiz, Vamos aí. do nono C, perguntou qual o valor do orçamento para produzir o filme Fui. Então, nós temos aí quanto tempo, qual o valor. E a Ana, do nono B, perguntou, foi difícil gravar com as pessoas olhando? Então, vamos dessas 3 aí depois eu passo mais 3 para você, tá bom? Bacana demais. O filme não tinha um orçamento assim, né? A gente tinha a história, começou a ver quem ia ser os atores e juntou essa equipe de 10 pessoas. Então, assim, as despesas eram... Essa equipe vinha de São Paulo, todos moravam em São Paulo, menos eu que morava aqui. O Tony Nogueira, que fez o Profissão MC comigo lá atrás e é o diretor de fotografia do Fui, ele tem uma casa em Camborizinho também, então ele, né, tinha a minha casa, a casa dele, tinha que trazer a galera. Então a despesa era mais por locomoção da equipe de gravação e alimentação, né? Você ficava o dia inteiro gravando, na hora de comer, tinha que comer em algum lugar. Então, assim, não tinha cachê envolvido, não tinha nem edital, nem um dinheiro, mas tinha esse lance de sempre ter uma despesa. Essas despesas foram pagas por apoiadores, assim. A gente conseguiu alguns apoiadores que facilitaram a vida. Então, não gastamos... O filme não tem... O orçamento do filme é zero. Não captamos nenhum dinheiro para fazer o filme. Só que as despesas foram pagas. Por exemplo, tem uma pousada aqui em Camburi que chama Pousada Ventos do Camburi. Eles fizeram um jantar e o dinheiro foi um jantar temático sobre o filme e o dinheiro arrecadado no jantar foi destinado para a gravação. Eles deram 10 diárias de alimentação, ou seja, a equipe ali, 7, 8 pessoas, por 10 dias, foi almoçar no restaurante Camburi, da Pousada Ventos do Camburi. O restaurante Taioba, no sertão de Camburi, do chefe Eudes, que participa do filme como chefe Eudes mesmo, ele também deu 3 dias de diária de alimentação para a equipe. Então, foram 3 dias que a gente chegou lá no Taioba, parecia um banquete. Então, não tinha dinheiro, mas a gente estava ali. E tinha as 2 casas para ficar. E também teve Aldeia do Saí. A Aldeia do Saí, que é uma pousada em Barra do Saí, também ajudou. Num determinado momento, eles deram uma grana, bem pouco assim, perto de um patrocínio, né? Deu uma grana que ajudou a pagar algumas despesas. Lá na frente, quando o filme ficou pronto, a primeira exibição foi em São Paulo, porque infelizmente São Sebastião não tem nenhuma sala de cinema, então tivemos que arrumar um ônibus para levar os atores que não tinham carro e seus familiares para ver o filme em São Paulo. Foi uma exibição no Cine Olido lotado, e esse ônibus custou 2.000 e tantos reais, um ônibus contratado, né, para levar, esperar o filme ser exibido e trazer de volta. E esse dinheiro foi patrocinado pelo Mercado da Isabel, em Barra do Saí, um mercado ali na rua aqui, principal, que vai para a praia ali, a rua principal de Barra do Saí, é um mercadinho que tem ali. E a dona Isabel, junto com a filha dela, a Lu, cederam o dinheiro do ônibus. Então, assim, o orçamento do filme é zero, mas as despesas foram pagas por pessoas que acreditaram no projeto enquanto ele estava acontecendo. Qual foi as outras perguntas? O custo foi isso? Só um minutinho que eu vou voltar aqui no chat. O orçamento, né? E a última pergunta, foi difícil gravar com as pessoas olhando? Então, o lance não sei se ela está perguntando das pessoas olhando quando eu falei da primeira entrevista lá atrás do trem, ou se ela está falando do Fui. Se ela está falando do Fui, era aquilo, a gente está gravando na rua, né? Então, tem toda essa tensão. Às vezes, não é nem difícil gravar com as pessoas olhando, assim. Elas não interferem na cena. Se você passa no fundo de uma cena, você tem que passar sem olhar para a câmera. Então, assim, a gente meio que coordenava esse entorno da gravação. Mas teve algumas cenas mais difíceis, né? Tem a cena do assalto da Isabela,
que o Cocada chega de moto e aponta um revólver e rouba ela. Foi gravado na rua lateral do Extra, em Boiçucanga. Na saída ali do Extra e tal, ela foi para o carro e ele comete o assalto. Essa cena foi a mais difícil de gravar, porque tinha uma arma, tinha um grito de um assalto. Então, quem visse a cena e não soubesse que era um filme, ia trazer problema. Então, a gente ficou meio tenso ali e tal, segurando os dois lados da rua e todo mundo que... A gente não podia impedir a pessoa de passar, mas todo mundo que passava, a gente falava, oh, vai acontecer uma coisa ali, mas é uma gravação de um filme. Mas assim, ainda assim, quando o Brenalta pulou da moto e gritou que era um assalto, tinha uma menina com as 4 sacolas do Extra na mão, ela começou a tremer as pernas, a sacola caiu no chão. E aí eu cheguei nela e falei, calma, que é uma gravação de um filme e tal. Pedi 1000 desculpas para ela, acho que foi a pessoa menos a que pegou a cena assim de supetão. Mas é isso, eu já tinha uma experiência de gravar para televisão, né? Então, gravar para a SPTV da Globo, você chega num evento grandão na quebrada, cheio de gente, e você tem que gravar. Então, eu já tinha muita experiência, né? Não chegou a ser um problema por eu ter muita experiência de rua, de gravar e tal. Não foi um problema. Mas tinha 3 perguntas, eu lembro de ter respondido do orçamento, essa era a segunda, tem uma terceira. O tempo que durou da filmagem. O tempo foi assim. O Tony Nogueira, quando falou, Buzo, vamos montar uma equipe, eu vou entrar com os equipamentos, que é o cara da DGT Filmes, que é o meu parceiro que gravou o Professor MC comigo lá atrás. Quando ele chegou comigo, falou que ia encarar esse projeto sem dinheiro comigo, ele já tinha me falado, não vou fazer mais filme com você sem dinheiro, né? Depois do Professor MC. Mas aí, alguns anos depois, consegui convencer ele a encarar esse projeto. Quando a gente começou, ele falou, vamos fazer no começo do ano, porque é quando tudo fica mais... a agenda fica mais livre, né? Antes do carnaval e tal. Então, a gente gravou no finalzinho do ano de 2017 para o começo de 2018. A gente gravou aproximadamente 4 meses. Mas não foi 4 meses todo dia gravando. A equipe vinha de São Paulo e a gente passava 3, 4 dias filmando. Aí depois a equipe ia embora, marcava uma nova vinda, 3, 4 dias filmando. Então a gente gravou em 4 meses, umas 20 diárias, talvez 30, uns 30 dias de filmagem de fato. Agora, o problema era bater a agenda de 10 pessoas vindo de São Paulo, né, incluindo, tirando eu e minha família, 7 pessoas vindo de São Paulo, e bater com a agenda das pessoas que estavam participando como ator, né? Eles tinham que estar livres no dia de gravar tal cena. Então, esse quebra-cabeça para montar foi o que mais deu trabalho. O quebra-cabeça das agendas e também, tinha uns atores que atrasavam, a gente marcava 1 hora, meia hora depois não tinha chegado, e aí ficava tudo aquele... Então, assim, bater tudo isso como um quebra-cabeça e fazer acontecer foi muito difícil. E, assim, os atores não têm experiências, que não são atores profissionais, né? Eu já tinha experiência do Professor MC, também não eram atores profissionais, então, meio que os papéis principais, a gente fez um treinamento, a gente arrumou a Kátia Cipres, que é uma atriz profissional que participa do filme, é uma das 2 amigas no começo do filme, as 3 amigas que vêm no carro no começo do filme, a Kátia Cipres é uma das 3 e ela é uma atriz profissional, a única do filme. Então, ela deu uma aula para o Brenalta, que é o Cocada, ela deu uma aula para a Isabela, que é a Camila Lobato, que é a Isabela. Então, assim, tivemos essa preparação e tal, as dificuldades maiores era juntar todo mundo no dia que todo mundo estava disponível para isso. Ah, maravilha. Esses bastidores são fantásticos, né? Eles nos encantam, assim. Realmente Saber, a parte mais legal, assim, é muito gostoso. exatamente. Foi 4 Por meses de isso, filmagens dentro desse cronograma, de gravar 3 vezes cada vinda, e depois o filme ficou 1 ano editando. O filme foi lançado em 2018, mas ele já estava filmado em 2017, né? Eu falei que foi começo de 2018, não, final de 2017, começo de 2017 que nós gravou, e aí passou-se 1 ano editando. Por quê? Não tinha dinheiro para editar. Então, se você não paga um editor para ele sentar na ilha de edição e ficar fazendo um filme, um longa, não tem condições. Então, assim, a gente ficou um maior tempão tentando fazer com uma pessoa que ia fazer de graça, mas o ritmo não foi tão rápido,
Aí a gente decidiu levar para a DGT Filmes, que era a produtora, estava mais próxima já do filme, que o Tony, né? Só que aí, para a gente arrumar um tempo na agenda, eu tive que oferecer assim, a proposta de pagar essa edição. Então, a gente combinou um valor, que eu arrumei uma parte, e aí depois a gente acabou assinando um contrato de coparceria entre a Suburbano, que é a minha empresa, e a DGT Filmes, então acabou virando um filme meio a meio, metade meu, metade deles, e a segunda metade da edição que eu tinha que pagar acabou não precisando pagar porque entrou como parte deles. É isso, assim, sabe? É os perrengues de fazer sem dinheiro. Eu espero que um dia eu tenha um orçamento. Os caras fazem filmes aí com 1 milhão, né, meu? Eu com 100 mil já ia esmirilhar. Então, assim, a gente espera que um dia tenha uma possibilidade melhor. Eu só fiz 2 filmes de teimoso, porque não era para mim, não era, sabe? Infelizmente, o audiovisual ainda é de uma elite que tem condições e tal. Mas eu nunca aceitei que não é possível. Eu sempre boto a cara e vejo o que vai dar lá na frente. Com certeza, Buzo, se você tiver um incentivo, eu tenho certeza que você vai brilhar mais ainda, porque sem grana você conseguiu fazer toda essa mágica e essa belezura de filme. Imagina, Legal. eu fico imaginando com uma grana. Voltando aqui para o chat, o Lucas Galvão, que é do nono E, falou como você se sentiu em saber que muitas crianças da periferia poderiam escolher seguir seus passos e você seria uma inspiração para elas. A Isabela, do nono G, você pensou em desistir da carreira de escritor por algum motivo? E a Ana, de novo... Duas, senão eu esqueço. Vamos de duas em duas? De duas em duas, sem problemas, vamos lá. Primeira do Lucas. A do Lucas é a da... Das crianças, a inspiração que você traz. Assim, quando a gente faz um trabalho e você é reconhecido na rua, seja por criança, ou seja por quem quer que seja, é gratificante. Quando alguém fala para você, pô, me inspirei no que você fez, ou me inspirei no sua trajetória para que eu possa sonhar que é possível ir mais além, é gratificante demais. Quando é uma criança que... Sabe, quando eu estava na TV, tinha muitas crianças que gostavam do quadro e me reconheciam na rua. É muito legal, né, meu? Porque a gente, os alunos que estão aqui presentes nesse chat, nesse bate-papo, nessa aula aqui, com esse grupo, né, que vocês têm, que já é um grupo privilegiado, entre memórias e saberes, é tão bacana ter pessoas que levam o aluno para um pensamento além do tradicional da escola, né? Aí, quando você faz um projeto e você alcança a criança, alcança o adolescente, e esse adolescente, com tanta coisa hoje no mundo, tanta coisa que vem via rede social, ele consegue enxergar um conteúdo bacana na literatura, ele consegue ver que livro é legal, que livro não é chato, livro é legal, consegue ver que é possível fazer um filme, de repente até com um celular, que nem eu disse, e essa pessoa fala, pô, me inspirei em você, eu me inspirei no seu filme, eu me inspirei no seu livro, me deixa muito feliz, é o que paga na realidade, porque nem todas as conquistas refletem em dinheiro, então assim, a gente acaba realizando muita coisa, mas não fiquei rico, sabe? Depois que eu saí da TV, a situação financeira voltou a ser uma situação, eu só trabalho com cultura, então imagina depois de um ano de pandemia como pinta várias dificuldades financeiras e tal. Mas isso é o de menos também, porque se for comparar com os perrengues que eu já passei lá atrás, quando eu usava droga, quando eu casei sem ter, morando em 2 cômodos, passando um maior perrengue, pegando condição lotada, quando eu vejo os perrengues de hoje, é pouco perto do que eu já passei. Então, a gente leva a vida esperando sempre dias melhores e sempre pensando no próximo livro, no próximo filme, bola para frente. Então, assim, essa minha vontade de realizar, que sirva de inspiração, sim, para os jovens, para as crianças, eu sempre fico muito orgulhoso. E a outra... Se você pensou, né, já... Se você pensou, essa pergunta é da Isabela, desculpa, em algum momento da vida desistir da carreira de escritor. Sim. A Isabela, que tem o mesmo nome da protagonista do filme, né? Da personagem, né? Não da atriz.
Isabela, valeu pela pergunta. A única vez que eu pensei em desistir foi do primeiro para o segundo livro, que eu contei na palestra, eu contei que eu lancei o livro em 2000 e escrevi o segundo livro até 2002, e em 2003 eu já estava quase desistindo, e em 2004, quando ele acabou dando certo, eu já tinha desistido. Não é que eu estava querendo desistir, eu já tinha desistido. Eu encontrar um cara que me levou numa editora que aceitou o pagamento em alimento foi o que mudou, o que fez ter continuidade. Porque realmente eu já tinha desistido de tanto não, de tanta dificuldade, de tanto... Infelizmente, esse momento foi o pior, assim, ter vontade de parar. Depois disso, aí não. Aí eu fui meio que lançando um livro por ano, fazendo as coisas acontecer, e aí foi virando uma bola de neve, tanto que eu tive que parar de trabalhar e trabalhar só com cultura, porque as coisas foram acontecendo. E aí, depois disso, nunca mais tive que pensar assim, eu vou parar com isso, já deu. Principalmente na fase que eu mais tive visibilidade, mais ganhei dinheiro, eu não ia querer parar. Depois que as coisas ficaram mais difíceis de novo, eu também não quero parar, porque é a minha vida, assim, sabe? Eu hoje recebo convites para participar de eventos em vários lugares, é por causa da pandemia que diminuiu, né? Praticamente parou, mas assim, eu conheço 14 estados do Brasil graças à cultura. Eu já fui 3 vezes para Buenos Aires, na Argentina, graças à cultura. Então, assim, se não fosse cultura, eu não iria ter conhecido Acre, eu não iria ter conhecido Brasília, eu não ia ter conhecido Salvador, Rio de Janeiro. Então, assim, tudo que eu conheci, assim, fora do que o que a sociedade tinha de plano para a minha vida era, no máximo, ter um emprego e não virar bandido, né? Porque larguei as drogas e comecei a ser trabalhador. Era o limite, era até aí que eu ia chegar. Você querer virar escritor, querer virar cineasta, querer trabalhar na televisão, aí você já está meio que sonhando acordado. Para realizar, é você acreditar antes de todo mundo. A gente tem vários jovens aqui com vários sonhos e que várias vezes parece impossível, várias vezes parece que está longe para caramba, várias vezes, mas o sonho é seu, sabe? Você tem que saber até onde você acredita que ele vai virar realidade. E se você acreditar, o sonho pode ser do tamanho que for. Pode ser, eu quero ser uma médica, eu quero ser um advogado, eu quero ser um engenheiro, uma engenheira, uma dentista, uma astronauta. Vai atrás do seu sonho. É nesses momentos assim, sabe, que a gente vê que as coisas estão tão longe que a gente pode desistir, sabe? É quando tudo parece impossível. Mas eu tenho uma frase, não sei de onde que surgiu essa frase na minha vida, mas eu não sei falar o autor, mas a frase é o seguinte: não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então, esquece que é impossível e vai em frente. Se você vai realizar ou não, depende da sua convicção. É isso aí, Buzo. E a riqueza é isso, né? A riqueza são os amigos, a riqueza é você conhecer outras culturas, a riqueza é estar feliz, né? Para mim, isso é o real sentido da riqueza, né? E vamos lá, continuando. Eu agradeço a Deus todo dia por morar. Eu agradeço a Deus todo dia por morar em São Sebastião durante a pandemia, sabe? Eu moro aqui há 6 Essa é outra anos, a pandemia eu riqueza. passei aqui. Porque a gente Exatamente. mora num lugar privilegiado, com a natureza exuberante, e é mais fácil do que uma periferia em São Paulo, por exemplo. Talvez fosse o meu destino, se eu não tivesse construído uma casa, eu teria voltado para o Itaim Paulista. E aí seria mais difícil, porque é mais gente junto, né? E aqui eu agradeço cada dia por ter tido essa opção e essa possibilidade de vir morar aqui. Sou muito grato, realmente. E você merece essa vida, Aproveitando, Buzo. Chile, antes de você fazer qualquer outra pergunta, eu queria dizer que essa atividade, esse bate-papo, ele faz parte da contrapartida da Lei Aldir Blanc, né, da Prefeitura de São Sebastião e da Fundas, que o Sarau Suburbano Litoral Norte foi contemplado como espaço cultural, então a gente está fazendo essa atividade aqui como contrapartida da lei,
sempre fazer qualquer projeto com a professora Sheila é sempre um prazer, então estou muito feliz de estar aqui, muito feliz de estar conhecendo um pouco melhor todos vocês e depois da pandemia vamos pensar um sarau na escola, vamos que vamos, estou aí, à disposição. Com certeza. O próximo encontro vai ser ao vivo e a cores. É isso aí. Outra A pergunta prefeitura aqui. fundada aí por ter proporcionado essa lei Aldir Blanc para a gente. Isso. A Ana, do nono B, ela pergunta se seu filho pretende seguir seus passos. A Isabelle, do nono G, pergunta de onde surgiu a ideia do filme. E então, se o Evandro pretende seguir seus passos, de onde surgiu. E a Ana, de novo, os autores do filme Fui são próximos de você? Vamos lá. O meu filho, ele meio que trabalha na minha produção, assim. Meu filho tem 21 anos, né? Ele nasceu em 2000 também, o mesmo ano que eu lancei meu primeiro livro. Ele tem 21 anos. A minha empresa chama Suburbano Convicto, né? No documento chama Suburbano Convicto Audiovisual e Comércio e a gente tem o nome de Suburbano Convicto Produções. Então, meu filho faz parte da minha equipe, trabalha comigo, a minha esposa também. Quando a gente vai executar um evento, é nós três que chega, é nós três que está junto. Então, a gente é muito próximo, tem essa relação muito próxima. Ele talvez não siga os meus passos, não vire um escritor, mas ele está inserido nesse contexto de realizar eventos, assim. Não sei se é isso que ele vai querer para a vida dele toda, não é uma imposição minha ele fazer parte. Me ajuda muito, assim, sabe, quando eu estou planejando um evento, quando eu estou executando ele, a minha esposa, eles palpitam o tempo inteiro, eles ajudam. Então, ele faz parte dessa equipe, não sei se vai seguir os meus passos, deixo ele super à vontade quanto a isso, mas, assim, ele não tem essa vocação, ele tem as coisas dele, né, as particularidades dele, as coisas que ele... algumas coisas que ele faz na internet que também é um trabalho, e aí eu deixo ele no tempo dele, ele fazer as coisas dele, para ver para onde ele vai seguir a vida dele, e enquanto ele está na disposição de trabalhar comigo, é um prazer trabalhar com a família, né? É sempre bom. A segunda... Voltando aqui. De onde surgiu a ideia do filme e se você conhece, se você era bem próximo dos atores ainda. Então, a história do filme é uma história fictícia. Assim como o Profissão MC, a ideia surgiu na minha cabeça e ficou martelando, martelando até eu pensar em executar. O Fui também foi bem parecido, assim. Não tinha um roteiro, porque eu não fiz um curso de roteiro, então talvez seja um pouco difícil passar a ideia do que você quer fazer sem ter um roteiro padrão, tradicional. Eu até estou próximo de começar um curso de roteiro, mas tinha a história na minha cabeça que eu escrevi em forma de argumento. Então, esse argumento sempre existiu. E o Fui é uma história 100% fictícia. Eu só queria dar a possibilidade de contar uma história de uma mulher que está tentando deixar um ex-marido para trás em São Paulo e quer mudar de vida e vir morar na praia. Também para abordar o que o filme tenta passar é essa necessidade da gente prestar atenção na violência contra a mulher. Então, o filme tenta, nas entrelinhas, passar essas mensagens, né? Você vê que quando a Isabela está com a amiga dela lá na casa dela, que ela vai visitar, que eles vão para a aula de surf com o sobrinho, ali ela fala que nada, ele está meio surtado, mas ele é uma boa pessoa. Então, ela não acreditava que ele fosse chegar ao extremo de tentar matá-la no final do filme, né? Na realidade, ela só não tomou uma facada porque o cocado entrou na frente. Então, o vilão virou o herói, mas se não fosse esse heroísmo, esse estar ali para salvar ela, ela teria sofrido um feminicídio, que é uma coisa que, infelizmente, acontece toda hora no Brasil, uma coisa que toda hora passa na mídia, casos e mais casos, e o filme tentou trazer no debate dele essas coisas. Então, a história é fictícia, baseada numa realidade dos nossos tempos. E os atores, foi assim. Eu frequentava o Bar Cartola em Boiçucanga, que tinha um samba toda sexta-feira, que era o Samba dos Amigos. E aí depois eu acabei arrendando esse bar e por um ano eu fui dono do bar.
Então, assim, o núcleo em torno do filme, uma parte está ali, uma parte está no bar e nesse samba, que é a Camila Lobato, que mora em Maresias e frequentava o bar e esse samba. O Jaiminho é o Iraé Abate, que era o dono do bar, que fazia o samba. Então, as pessoas eram pessoas que estavam... Eu tinha vindo morar há um ano, pouco tempo aqui, então, pessoas que eu conhecia nos lugares que eu ia. Então, eu fui chamando e fui ali casando as pessoas. Então, uma parte do elenco estava ao redor desse samba dos amigos em Boiçucanga, eram pessoas que frequentavam o bar. E um ou outro, que nem o Brenalta, aí já veio de uma caminhada mais próxima da cultura, assim. O Brenalta, ele é um agitador cultural, ele lançou a Batalha do Verso, que é uma batalha de MC na pista de skate, ele tinha um programa na rádio comunitária de Boiçucanga. E como eu estava morando aqui, tinha a minha trajetória, né? Ele me chamou para me entrevistar. E eu tinha a história do Fui na minha cabeça, ainda começando a martelar na minha cabeça. E quando ele me entrevistou, e eu vi a desenvoltura dele, o jeito dele e tal, eu pensei, se o filme existir um dia, ele é o protagonista, o Brenalta. Foi nesse momento da entrevista dele na rádio que eu saquei ele, pensei nele. Aí, para botar uma pressão nele, eu falei, mano, depois, quando eu convidei ele para o filme, eu falei, ô, Brenalta, vou te convidar para ser protagonista do meu filme. Ó a responsabilidade, o protagonista do meu primeiro filme foi o Criolo. Já botei logo uma pressão em cima dele. E aí fui, assim, os atores todos eram próximos. Alguns eu nem conhecia. Por exemplo, a mãe que morre no táxi. Eu nunca tinha ouvido falar dela, não conhecia ela. Ela é minha vizinha, ela mora na rua da minha casa, ela é caseira de uma casa aqui na rua. E eu não conhecia ela. Aí a gente precisava da mãe no dia tal, que estava casado, de gravar essa cena. A equipe vinha de São Paulo e aquela cena estava prevista. E a pessoa que tinha sido convidada para ser a mãe é a Lili Carabina, que aparece dançando no filme, lá no Carnaval e lá no Sarau. Ela aparece dançando, uma senhora. Ela é uma senhorinha, mas ela é rainha do bloco de Carnaval do Sandosa. Então, ela, né, apesar da idade dela, ela tem esse lance de dançar, de ser ali, uma pessoa que gosta de alegria, de dança e tal. E eu chamei ela para ser a mãe, porque ela estava naquele universo do bar. Só que aí ela estava lá empolgada com o filme, eu vou virar atriz, eu já participei de um teatro lá, não sei quantos anos atrás, e aquela conversa. Quando ela descobriu que a pessoa que ela ia fazer o papel ia morrer, aí ela olhou para mim e falou, Buzo, eu não morro nem em filme. Eu não quero morrer nem em filme. Aí foi quando ela largou o papel a uma semana do dia da gravação. Aí a gente começou, quem pode ser uma mãe? Procurar essa mãe. Aí uma vizinha minha, que aparece de relance, ir lá chamar o cocada, que o pai dele estava caído bêbado, essa moça que faz que chama, é minha vizinha. Ela falou, tem uma mulher ali que faz boxe comigo na academia. Não sei, ela é negra, né? Ela tem as características, não sei se ela vai aceitar. Meu, conheci a mulher que fez aquele papel incrível 2 dias antes da gravação. Então, assim, uns eram próximos e outros surgiram no momento. O cara que era o ex-marido não era para ter sido o Ricardo Augusto Oliveira, que é o cara que fez. Esse Ricardo Augusto, ele é dono da pousada que ajudou a gente e tal. Mas ele não ia ser o cara, o marido. Esse cara era um cara do sertão do Camburi. Opa! Ele também foi um cara que largou a parada em cima da hora. Por quê? Abordando ela em São Paulo, no começo do filme, a gente ia gravar tudo de uma vez. E era a primeira coisa que a gente ia gravar. E aí eu peguei e falei para ele, tal dia vai ser a nossa ida para São Paulo para gravar cenas assim, assado. E a gente vai sair 5 horas da manhã, porque a gente quer chegar de manhã em São Paulo e gravar o dia todo lá para render. Aí ele olhou para mim e falou assim, eu não acordo cedo nem para fugir da polícia. Aí acabou o cara como ator principal do filme. Vamos arrumar esse outro. Esse outro era um cara que tinha um cineclube na pousada dele, era um cara que gostava de cinema. Eu falei, é você mesmo. E aí acabou sendo um grande ator. Por quê?
porque gostava de cinema, tinha um cineclube na pousada dele, então acabou dando certo. Mas, assim, por não ter dinheiro, não ser atores profissionais, alguns papéis eu convidei e foi. Outros tiveram mudanças durante, meu. É trocar o pneu com o carro andando. Que incrível, né, Buzo, esse seu olhar sensível, né? Porque você vê o que, que é o Brenalta, né? Esse menino Alguém tem perguntou aí muita como está o vocação, Brenalta hoje. Eu não vi o nome, mas apareceu a pergunta aqui. Quem é o mas Brenalta hoje? ele tem muita vocação. E a mãe, para mim, foi espetacular. Que Elisângela cena da Dias. morte é aquela, né? É muito real. Ela chama Então, Elisângela. assim, mas o seu olhar é muito, muito, muito sensível mesmo para trazer esses grandes atores aí para a tela, né? É, teve essa pergunta do Brenalta, se você quiser responder, né? Que Quem foi que é a uma pergunta do Brenalta? como que está o Brenalta, né? O Cocada hoje. Lembrando que o Brenalta já esteve aqui na escola 2 vezes, né? E Legal também demais. esteve de forma virtual ano passado. E é um Legal. queridíssimo aqui para nós, né? Um queridíssimo, um menino extremamente talentoso, né? Tem essa vocação para escrita, para fala, né? E ele é tudo, né? Ele é modelo, ele é ator, ele é maravilhoso. Você já respondeu como é que ele está hoje, fazendo um monte de coisa. O Brenalta, ele tem esse talento. Quando eu conheci ele, era um MC que falava que tinha um grupo de rap, mas sempre que ele ia cantar, os caras do grupo dele não podiam ir. Então eu sempre ia ele sozinho. Então veio que era um grupo de um cara só. E assim, ele estava muito começando, né? Meio que ele montou a batalha, meio que inspirado no sarau suburbano que eu trouxe para cá. E aí, como ele era da rima, ele, em vez de o sarau, ele queria montar uma batalha, ele montou a batalha dele. E aí o filme foi importante, eu acho que deu uma amadurecida um pouco na veia artística, mas ele hoje está num grande momento, né? Dentro das dificuldades que ele tem, por ser um cara de periferia, mora lá no Beira-Rio, em Boitucanga, mas ele acabou de lançar o primeiro álbum dele, está nas plataformas digitais, o álbum do Brenalta chama Escombros. No YouTube você encontra o videoclipe de uma música do Escombros, que é o videoclipe Pulso. E também acabou de lançar o primeiro livro solo dele. Ele participa de algumas coletâneas minhas pelas periferias do Brasil e Poetas do Sarau Suburbano. Mas agora ele acabou de lançar o primeiro livro solo. Então o Brenalta ele está aí, trabalhou uma época como arte educador pela Fundas, não sei se isso continua, se essas aulas continuam, mas fez isso o ano antes da pandemia e tal. E é isso, segue a carreira dele. E como existe uma cena cultural que chama Slam, né, que é paralela ao sarau, surgiu os slams, que é batalha de MCs, de poetas, né? O Brenalta está muito em visibilidade, assim. Ele ganhou um slam que eu fazia, que chamava Slam Convicto, eu fiz em 2017, ele se classificou com o meu slam para ir para a final do estadual de slam. E aí ele foi até as semifinais lá no estado. Então, assim, ele tem ganhado alguns slams em São Paulo, então sempre que ele pode, ele vai lá e participa. Agora está rolando uma edição virtual por causa da pandemia, então o Brenalta, ele seguiu na carreira artística dele, eu acho que ele tem convicção de que ele é um artista. Ele lançou um disco, fez videoclipe recentemente e tal, e segue a vida dele, que eu tenho certeza que ainda vai ser de muito sucesso. Mais do que ele já alcançou hoje, que ele já alcançou algum sucesso hoje, mas eu acredito que ele ainda vai crescer muito mais com o passar do tempo. É isso aí, Buzo. Vocês vejam, né, quem está aqui, os alunos, alunas, o quanto que São Sebastião é fértil, né, para artista. Nós temos aqui o Buzo, estamos falando desse currículo enorme aí do Brenalta, né? Então é um orgulho para nós. Buzo, eu vou dar uma resumida agora, porque parece que não, mas a gente já está aqui há 1h30 nesse papo delicioso, né? E que renderia mais 1h30, eu tenho plena certeza disso. Obrigado por me ouvir aí todo esse tempo e por essa participação tão grande. Fico muito orgulhoso de um grupo tão grande aqui de alunos. Feliz do pessoal não ter desistido e ir embora ainda. E vamos finalizar aí. Tem mais um tempinho aí para você ficar à vontade aí. Na verdade, depois nós, professores e professoras,
queríamos saber mais detalhes sobre a aquisição do seu livro, tá? Isso aí deixar lá para os bastidores, depois você passa para nós o contato aí para a gente adquirir. Bacana demais. E aí, elogios, né, em relação ao filme. A Suzana fala: o filme foi incrível, eu assisti novamente, me emocionei muito, obrigada. Comentários sobre os livros, né? É um desafio fazer um filme sem verba, parabéns, continue teimoso. A Isabelle, do nono G, está perguntando o que você sentiu quando você ficou famoso pelo filme. Pô, E eu acho que a maior fama, assim, em questão de ficar famoso, né? Famoso é os BBB, né, mano? Que não faz nada. Mas ficar famoso dentro da cultura, assim, eu acho que o que mais me deixou conhecido, não diria nem famoso, foi realmente a época que eu trabalhei na TV, né? 147 semanas passando um quadro no SPTV da Globo no sábado é uma responsabilidade muito grande. Então, foi quando eu mais fiquei conhecido, assim. O filme sempre abre novas portas, né? A gente exibiu o filme aqui em vários lugares com o projeto Cinema na Kombi, do Luiz Paiva de Maresias, que tem uma Kombi que vira no cinema. Então, o filme foi exibido em vários sertões, em escolas públicas, na Guiomar, em Boiçucanga, enfim. O filme andou aí, o lançamento, a primeira exibição do filme aqui em São Sebastião foi 350 pessoas na quadra de esporte do Colégio Raízes, no Cascalho. Então, o filme, de certa forma, me deixou um pouco mais conhecido das pessoas da cidade onde eu moro, que é São Sebastião. Talvez a parte de ter ficado, como ela disse, famoso, tenha sido mais lá atrás. Mas é assim, eu não me deslumbro, entendeu? Se a cultura é meu trabalho, a visibilidade que alguns projetos me dão é a forma de eu conseguir sobreviver do meu trabalho. Então, assim, eu não vejo a fama como uma coisa de ego, sabe? Eu vou ficar famoso, vou ficar conhecido e tal. Não, quanto mais gente me conhece, conhece o meu trabalho, mais gente consome esse meu trabalho, mais gente compra um livro e eu sigo vivendo de cultura. É isso, basicamente. maravilha. Eu fiz um livro aqui o ano passado com um outro morador de São Sebastião, que é um ex-jogador profissional que jogou em 11 clubes no Brasil, jogou em Israel e na Bélgica, que é o Hélio Carrasco. Hoje ele tem um hostel em Maresias, o hostel da Melinha, e eu escrevi a trajetória dele, que é o meu último livro, o meu 16º. Então tem essa história aqui de São Sebastião também, uma história que uma pessoa que acabou vindo morar aqui também, depois de ter vivido pelo mundo e tal. Eu gosto muito dos meus livros de conto. Contos são histórias curtas, né? Que aqui nesse O Filho da Empregada, o título é uma homenagem à minha mãe. O Filho da Empregada é um livro com 13 contos que eu gosto muito. O ano passado, entre os livros que eu lancei Vida de Suburbano, que é um livro que está dando uma grande repercussão. Os contos aqui estão agradando muito os leitores. Então é isso. Tem o Favela Toma Conta parte 1 e o parte 3, porque o parte 2 é esgotado, o volume 2 é esgotado. O volume 3 é um dos 3 livros que eu lancei o ano passado, que é a continuação. Eu nunca esperei escrever minha biografia em 3 partes. Parece muita pretensão, né? Mas eu lancei um livro em 2007, que a Heloísa Buarque me convidou, e eu contei minha história. Depois de 2007, aconteceu um monte de coisa. Eu fui trabalhar na televisão, fiz filme, tinha que contar essa segunda parte, então eu escrevi de 2008 a 2014 um capítulo por ano. E agora eu achei que o pós-TV e ter voltado para uma vida mais dentro da realidade, mais voltando a ter umas dificuldades, valia a pena escrever também. Talvez essa terceira parte, algumas pessoas quisessem esconder, falar, pô, se não for para continuar progredindo e crescendo e fazendo sucesso, eu não preciso contar. Não, eu quis contar como é que foi essa readaptação à realidade. Não que quando eu estava na televisão não estava na realidade, mas eu ganhava muito mais do que eu ganho hoje, muito mais. Toda hora aparecia uma contratação. A Uninove era uma parceria, gerava muito trabalho. Então, Favela Toma Conta, biografia de Alessandro Buzo, parte 3, de 2014 a pandemia, é a terceira parte aí da minha história. Então, sabe, os livros estão aí, os professores, os alunos, a gente passa o contato para Chile, sabe? Deposita a grana, manda o livro pelo correio, ou se for alguns
se acabar tendo alguns pedidos, a gente dá um jeito de levar 1 hora, entregar pessoalmente para a Chile. Enfim, a gente vê a melhor forma, mas é simples. Deposita, faz um Pix, deposita o valor do livro, escolhe qual livro quer. Tem um blog que é Buzo, B-U-Z-O, número 10, numeral, buzo10blogspot.com, que tem 250 livros disponíveis, não só os meus. É o acervo da Livraria Suburbano Convicto, uma livraria que eu tive uma loja física por 13 anos, que fechou em 2019, mas que continua nesse buzo10blogspot.com. Lá, além dos meus livros estarem lá, o preço e como faz, também tem vários outros escritores da periferia. Então, quem quiser, aí, os professores quiser dar uma olhada lá, fique à vontade. Com certeza vamos olhar, Buzo. Eu falei aqui no início desse nosso bate-papo do orgulho, né, que nós temos em ter alunos que realmente são brilhantes, né, que são alunos que escrevem muito bem e que nos emocionam muito, né, em tempo de pandemia, você pegar um texto, uma resposta muito bem elaborada, né, ele ter esse capricho, né, esse cuidado, é muito bacana. E aí eu acho que chegou o grande momento de repente, esses alunos se apresentarem, né? Falarem assim alguma coisa que eles escreveram, né? De repente pode surgir aqui algum Alessandrinho, né? Pô, Ou pode Alessandrinha. falar sobre o urbano virtual aí, pô. Isso, exatamente. Então, eu acho que a gente pode fazer o seguinte nessa dinâmica aí, Bus, além de alunos, né, nós temos também professores. Nós temos aqui a honra de ter uma professora que é amiga, parceira, tá nessa jornada aí do projeto também Entre Memórias e Saberes, que é a professora Vaninha, que é uma inspiração para nós aqui na escola, né? E ela traz essas memórias também muito de uma forma muito poética, né? E tem a poesia na veia. Vaninha tem a poesia aí, ela nos inspira. E aí eu acho que a gente pode fazer urbano essa... virtual agora e eu vou apresentar a Vaninha para fazer uma poesia, pode ser? Opa! Combinado já. Salve, salve, estamos aqui no Sarau Suburbano Litoral Norte, especial Entre Memórias e Saberes, com a turma da escola aí, satisfação todo mundo presente. E vou chamar agora para declamar para a gente a Vaninha. Chega com a gente, Vaninha, uma salva de palmas para a Vaninha. Vocês também, hein? Ó, Shirley me paga. Ai, gente, obrigada. Parabéns, viu, pelo filme. Assisti pela segunda vez, ontem à noite, assisti, fui escrevendo, fui observando o personagem, né, o Cocada, o sofrimento, a pobreza, negro, tentando salvar a mãe sem poder, o pai envolvido com a bebida e a delicadeza que ele mostra para a gente. Inicialmente você pensa, nossa, o que ele vai fazer? Aí o assalto, a necessidade, e ele encontrou a pessoa que, que era para encontrar, que é a Isabela, de alma pura também, porque soube entender o que aconteceu. Então, isso é muito bonito. E depois, agora, você falando sobre a sua vida ligada à literatura, dá para entender a importância que você dá a isso pela presença da literatura no seu filme. As crianças, o projeto, a gastronomia, os livros, né? o Cocada falando poemas. Então, é muito lindo tudo isso. É um filme realmente que tem que ser visto mais de uma vez, para você apreciar todo esse lado, sem contar o litoral norte, né? Que é maravilhoso, e o acolhimento que essas pessoas, as de lá e as que vêm de fora para morar aqui, também mostram para a gente. Então, eu achei assim encantador, você está de parabéns, vou querer sim adquirir livros seus, né? Depois eu sei que eu falo com a secretária Shirley, porque ela vai dar... Eu tive a oportunidade de estar na escola quando você veio, apresentou o filme,
Então, parabéns, tá bom? Vou deixar a fala para os alunos. Obrigado. E a sua história, eu queria falar também, você contando essas dificuldades em São Paulo, você trouxe para mim a lembrança do meu irmão, quando saiu daqui para estudar violão em Santos. Nós nascemos lá, mas fomos criados aqui. E, de repente, São Paulo é, como dizia o meu pai, a mãe do Brasil. Então, ele precisava ir para lá. Aí o violão era a arte dele, a música. E ele batalhou, batalhou, fez faculdade, batalhou, tocava no Boca da Noite. Muito tempo ele ficou lá. Então, a sua história me comove por isso também. A batalha que você travou para mostrar a sua arte. Parabéns. Obrigado mesmo pelas palavras. Buzo, vou falar uma poesia de uma amiga nossa que eu fui agraciada aí com essa oportunidade que você me deu de conhecê-la, que é a Patrícia Pantaleão. Ela está sempre nos eventos aí com a gente e é uma mulher maravilhosa. E o ano passado eu ganhei um livro dela, autografado. Ela me mandou em plena pandemia, né? E ela traz aqui um poema que eu acho que nesse momento você falou, né, da questão de São Sebastião ser privilegiada, de ser cercada pela natureza. E eu achei tão singelo e lindo que eu vou ler para vocês, tá? Bom demais. Chama Jardim. Um lugar só para mim, com borboletas coloridas, garrafas PET também. Lá ouço o som do grilo, vejo o piscar do vagalume. O que seria de mim sem um jardim? Lá deixo minhas mágoas, me recarrego de energia, venho toda perfumada, do cheirinho da grama sem o jardim. Sem o jardim, o que seria de mim? Patrícia Pantaleão. É isso. Patrícia é muito querida, faz parte do coletivo Muito. Poetas do Tietê, que é um coletivo incrível também, vale a pena pesquisar. Eu vou falar uma poesia minha que conta tudo isso que eu contei, a minha trajetória de poesia, seria mais ou menos assim. Nasci e fui criado no Itaim Paulista. Ainda criança, meu pai foi embora e nunca mais voltou. Com 13 anos, comecei a pegar trem lotado, trabalhei em vários subempregos, ganhei piso salarial, tive todo tipo de chefe patrão. Casei com Marilda Borges em 1998. Em 2000, nasceu meu filho Evandro e lancei meu primeiro livro. A literatura transformou minha vida. Hoje, tenho 16 livros publicados, organizei outros 15, tenho um sarau e uma livraria. Sou um pai presente, promovo eventos, faço acontecer. Eu sou a literatura marginal. Valeu. Ai, que lindo. Aí, que lindo. Parabéns. E aí eu convido... Um aluno que declamasse uma poesia. Cadê um aluno para declamar uma poesia? Pois é. Agora entra a timidez, né? Mas se tiver alguém, por favor, se apresente. Se alguém dá um oi aí. Ou queira falar, né, Buzo? Porque Quer fazer uma carentes, né? É muito bom. Carentes da opinião deles. O que achou do filme? Tá vendo? Ai. O Lucas está falando, sou tímido. Vamos, De E eles Luca, são manda assim. uma poesia pra gente. Eu vou ler uma minha que está, enquanto algum aluno se inspira aí, perde a timidez, eu vou ler uma minha que está no Poetas do Sarau Suburbano, volume 7, que é o último volume desse. Chama A Favela é Potência. Onde todos veem carência, sabemos que existe potência. A favela é o Brasil, dos que lutam com tudo contra. Não tem saúde, emprego nem respeito, mas resiste, tenta ser feliz com pouco. Enquanto uns e outros vivem na Gozolândia, carros de luxo, restaurante e dinheiro, a riqueza não é dividida. Uns com muito, milhares com pouco e outros nada têm. A pandemia escancarou a desigualdade. Alguém precisa falar a verdade. Somos o pilar da sociedade. Somos a diarista, o porteiro, o motorista, a babá do filho do playboy. Na favela só chega do Estado a polícia. Pior ainda, a milícia. E de descaso em descaso, renascemos das cinzas toda manhã, como fênix, para fazer o país andar.
Sem a periferia, na favela só chega do Estado a polícia, pior ainda, a milícia. E de descaso em descaso renascemos das cinzas toda manhã, como o fênix, para fazer o país andar. Sem a periferia não tem sociedade. Só queremos a nossa parte, só o justo. Só queremos dignidade. Precisamos de autoestima, acreditar na força que temos para a favela não ser vista como carência, e sim como potência. Nossa, lindo. Ah, que lindeza! É isso aí, favela é poesia, é resistência, é potência, criatividade. Favela é luta, é nóis. Favela Super! também, assim, é um pouco do meu lado São Paulo, né? Mas não precisa necessariamente ser uma favela. Toda a periferia, né? Toda a periferia, ela tem que saber o valor que ela tem, sabe? Não deixar se manipular, muito menos se deixar levar pela promessa do político que só aparece de 4 em 4 anos. A gente tem que fazer o nosso entorno, o nosso bairro melhor, a nossa escola melhor. A gente tem que acreditar em mudanças, e é isso que eu acredito. Não dá para a gente esperar tudo vindo do governo, até porque os governos que aí estão não estão. É isso mesmo. Buzo, pelo jeito, nós vamos ficar sem a voz aí dessa criançada aí que tanto nos inspiram, né? Porque eles são inspiração, né, para nós, para nossa jornada aí que... Oi, quem está falando? Oba! Lucas. Ô, Lucas, bem-vindo. Nossa! Que gracinha, Lucas. Eu achei uma interessante. A periferia nos une pelo amor, pela dor e pela cor. Dos becos e vielas há de haver a voz que grita contra o silêncio que nos cura. Ai, Lucas, que gracinha. Poxa! Achei O legal. Lucas é... Se der mais um tempinho, se der mais uma regada na semente, vai surgir um sarau uma hora aí, hein? Exatamente. E o Lucas, para mim, é um orgulho. Eu fui professora da irmã dele, da Dani, né? E a Dani está aí fazendo faculdade. Ela é uma inspiração, uma menina muito querida. Lucas, obrigada e parabéns, cara. Continue aí, tá? Firme e forte. Você tem futuro. Obrigado vocês Alguém? que estão trazendo Oi? tudo isso para nós. Obrigado vocês que estão trazendo tudo isso para nós. É um importante aprendizado. Maravilha, Lucas. Boa sorte para você, boa aula aí, boa Obrigado. continuidade aí. Obrigada, Lucas. Mais alguém? Mais algum sem vergonha aí para aparecer? Ai, gente! Eu vou encerrar com uma minha, então, pode ser, Shirley? Claro, fica à vontade. Vou encerrar com mais uma poesia, reiterar o meu agradecimento aí por essa atividade, a Lei Aldir Blanc, né, que o Sarau Suburbano foi contemplado ano passado. Essa atividade, apesar de o projeto de vocês já terem as aulas, já serem um grupo formado, a minha participação no projeto está sendo dentro dessa contrapartida da Lei Aldir Blanc. Então, agradecer à Prefeitura de São Sebastião, a Fundas, agradecer demais você, Shirley, professora Shirley Rodrigues, que tem uma visão também de enxergar meu trabalho com todo esse carinho, ter levado já na escola presencial e agora a gente está podendo estar aqui com vocês virtual. As demais professoras presentes aí, queria agradecer pela atenção, queria agradecer por terem compartilhado esse conteúdo com os alunos. E os alunos, né, meu? Uma pena que aqui virtual a gente não possa tirar uma selfie, a gente não possa... Mas vai passar esse momento difícil que a gente está vivendo, a vacina vai vir aí, em breve a gente vai poder estar, né, novamente podendo se reunir, podendo estar junto. E aí eu, com certeza, não fico devendo, eu fico à disposição de fazer um sarau com os alunos aí na escola, e vai ser um prazer ir de novo aí com vocês na enseada aí. E trocar, né? Porque para mim também é uma troca. Eu não estou aqui para ensinar ninguém, não estou aqui para ser melhor que ninguém, eu estou aqui para falar minhas experiências e que sirva de inspiração
porque esses jovens que aqui estão, esses alunos, o potencial deles é gigante. É só eles acreditar, como eu falei, e correr atrás do sonho. Se fosse fácil, né? Qualquer um faria. Fácil não é, mas corre atrás que você chega lá. Bora de poesia para encerrar, Shirley? Opa, vamos nessa. Então, vou fazer mais uma aí. Obrigado a todo mundo que veio desde o começo ficou até o final aí, tá bom? Valeu. Essa aula, esse bate-papo aqui vai estar disponível no meu canal no YouTube em breve, assim que eu tiver receber o link aí, eu vou disponibilizar. E a Fundas também vai receber esse conteúdo, então vai ter com eles aí esse bate-papo nosso bacana. Me chamo Alessandro Guzzo, orgulho de ser brasileiro não só em ano de Copa. São Paulo, metrópole, minha terra, meu lugar. Sou lá do Fundão da Leste, lugar de Cabo da Peste. O Itaim é o paulista, não é o Bibi dos boy. Gueto, periferia, favela, tudo isso que eu vejo olhando da minha janela. Lugar melhor que lá não existe. É lá que eu escrevo meus livros, é lá que cresce o meu filho. Gosto tanto do lugar que costumam me chamar de suburbano convicto. Valeu! Ah, que maravilha, Buzo! Quero agradecer por você nos proporcionar essa linda manhã inspiradora, né? Cheia de poesia. Obrigada por você aceitar esse convite de estar aqui conosco, contar toda essa sua trajetória aí, que é maravilhosa e realmente muito inspiradora. Agradecer às professoras, à coordenação, que sempre me motivou, né, a estar aqui, sempre me assessorou nessa parte técnica, tecnológica aí. Muito obrigada, agradecer a querida Manu também por disponibilizar esse tempo aí, professora Vaninha, e os protagonistas, né, que nos inspiram tanto, que são esses alunos e essas alunas maravilhosas aí, maravilhosas, né, que estão aqui e não desistem, né, que isso é o mais importante. A gente está falando sobre isso, né, sobre apostar nesse sonho e ir até o fim. Obrigada, pessoal. Buzo, obrigada e até uma próxima aí. Com certeza. Obrigado a todos, um bom dia. Bom dia. Tchau, bom dia. Valeu, gente. Tchau. Obrigada, Buzo. Tchau. Eu que agradeço. Bom dia, tchau. Tchau, Suzana. Tchau, bom dia a todos vocês. Bom dia, bom dia. Obrigada por esse Obrigada, momento Manu. único, maravilhoso. Tchau, tchau. Valeu. Obrigada. Tchau, tchau.